Olá, essa é mais uma edição do Daily World Minute. Hoje falaremos sobre a crise política no Brasil após a derrubada de um veto presidencial crucial, as crescentes tensões entre Estados Unidos e Irã que elevam os preços do petróleo, o ressurgimento da pirataria na Somália e o avanço de grupos islamistas no Mali. Fique com a gente e entenda como esses eventos afetam a sua vida. O cenário político brasileiro testemunhou esta semana um momento de alta tensão e profunda repercussão, com o Congresso Nacional derrubando um veto crucial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A pauta em questão era o projeto de lei da dosimetria, uma legislação que propõe a redução de penas para condenados por uma série de crimes, incluindo os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A decisão não apenas representa uma significativa derrota para o governo, mas também acende um alerta sobre a fragilidade das instituições democráticas e a polarização política que persiste no país. Os atos de 8 de janeiro, que culminaram na invasão e depredação das sedes dos três poderes em Brasília, foram amplamente condenados como uma tentativa de golpe de Estado. As investigações e condenações subsequentes buscaram reafirmar a força da lei e a indivisibilidade da democracia brasileira. No entanto, o PL da dosimetria, ao propor uma revisão das diretrizes para a aplicação das penas, gerou apreensão. O veto presidencial de Lula visava impedir que essa medida beneficiasse os responsáveis por aquele ataque à ordem constitucional, argumentando que a redução de penas poderia enviar uma mensagem de impunidade e desvalorizar a gravidade dos crimes cometidos. A derrubada do veto foi acompanhada de tensões e acusações veementes. Lindbergh Farias, vice-líder do governo na Câmara, não hesitou em classificar a manobra como um golpe comandado por Alcolumbre, referindo-se ao senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, e figura central nas negociações políticas do Congresso. Essa declaração, de um membro da base governista, sublinha a profundidade da ruptura e a desconfiança mútua entre o Executivo e partes do Legislativo. A retórica de golpe em um contexto de disputa legislativa, embora forte, reflete a percepção de que houve uma articulação para minar a autoridade presidencial e, indiretamente, o sistema de justiça. A votação no Senado Federal e na Câmara dos Deputados revelou a articulação por trás da derrubada. No Senado, 49 votos foram favoráveis à derrubada do veto, contra 24 pela sua manutenção, superando o quórum necessário de 41 senadores. Na Câmara, a margem foi ainda maior, com 318 votos a favor da derrubada e 144 contrários. Esses números demonstram uma capacidade de mobilização da oposição e de setores do Centrão, que conseguiram angariar apoio suficiente para se sobrepor à vontade do Executivo. A votação expôs rachaduras profundas na base aliada e a dificuldade do governo em articular sua agenda no Congresso. A implicação mais imediata da derrubada do veto é a abertura de caminho para a redução das penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro, incluindo, potencialmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, caso ele venha a ser condenado por envolvimento nos eventos. Embora o PL não mencione Bolsonaro diretamente, a generalidade da proposta e o timing de sua aprovação são vistos como um benefício indireto para os envolvidos nos atos golpistas. Isso gera uma percepção de relativização da gravidade dos crimes e pode alimentar discursos de anistia ou revisão de sentenças, deslegitimando o processo judicial. Este episódio não pode ser visto isoladamente. Ele se insere em um contexto de crescentes atritos entre os poderes, onde o legislativo tem demonstrado uma autonomia e, por vezes, uma capacidade de confrontação com o executivo que desafia a governabilidade. A rejeição de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, ocorrida um dia antes, foi outro indicativo dessa dinâmica de força. Essa série de derrotas enfraquece a capacidade do presidente de nomear aliados e de implementar sua agenda, criando um ambiente de incerteza política e de potencial instabilidade. Em última análise, a derrubada do veto ao PL da dosimetria lança uma sombra sobre a robustez do Estado de Direito no Brasil. A disputa política, quando tangência à aplicação da justiça e à proteção da democracia, eleva o risco de erodir a confiança nas instituições. A capacidade do país de manter a estabilidade democrática e garantir a responsabilização por atos que ameaçam sua ordem constitucional será um teste crucial nos próximos meses, com repercussões que podem ir além das fronteiras nacionais, influenciando a percepção internacional sobre a solidez da democracia brasileira. Os mercados globais de petróleo foram abalados esta semana por uma onda de apreensão, com os preços atingindo os níveis mais altos desde 2022. O catalisador para essa escalada não foi uma interrupção imediata na oferta, mas sim um relatório alarmante da Axios, indicando que o ex-presidente Donald Trump está prestes a ser informado sobre novas opções militares contra o Irã. A mera perspectiva de uma ação militar dos Estados Unidos contra a República Islâmica é suficiente para reconfigurar as expectativas de risco e supply chain, dada a importância estratégica do Estreito de Hormuz para o transporte global de energia. O relatório detalha que o Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, preparou um plano para uma série de ataques curtos e poderosos contra o Irã. Embora os detalhes específicos desses planos permaneçam confidenciais, a menção de ataques poderosos sugere uma resposta militar significativa, potencialmente visando instalações nucleares, bases militares ou infraestrutura crítica iraniana. A natureza curta dos ataques pode indicar uma tentativa de evitar uma escalada prolongada, mas a imprevisibilidade de tais ações em uma região já volátil é uma preocupação primordial para analistas e formuladores de políticas.
A preparação de tais planos pelo Centom sublinha a persistente e profunda tensão entre Washington e Teherã. As relações entre os dois países têm sido historicamente complexas, marcadas por sanções, confrontos indiretos e a questão nuclear iraniana. A administração Trump, em particular, adotou uma postura de pressão máxima, que incluiu a retirada do acordo nuclear e a imposição de severas sanções. A possibilidade de Trump retornar à Casa Branca e reativar essa abordagem, agora com opções militares concretas em mesa, envia um sinal claro de que a retórica de confronto pode rapidamente se transformar em ação. As implicações geopolíticas para o Oriente Médio são vastas e potencialmente catastróficas. Qualquer ação militar dos Estados Unidos contra o Irã quase certamente provocaria uma resposta iraniana, que poderia variar desde ataques a navios no Golfo Pérsico até o apoio a grupos proxy na região, como o Hezbollah no Líbano ou milícias no Iraque e Síria. Essa escalada poderia desestabilizar ainda mais o Líbano, o Iraque e a Síria, e até mesmo arrastar outros atores regionais, como Israel e a Arábia Saudita, para um conflito mais amplo. A segurança de rotas marítimas cruciais e a estabilidade energética global seriam imediatamente comprometidas. A questão do programa nuclear iraniano permanece no cerne dessa tensão. Israel, em particular, considera o desenvolvimento de armas nucleares pelo Irã uma ameaça existencial e tem pressionado por uma postura mais dura. Embora o Irã insista que seu programa é para fins pacíficos, a comunidade internacional, e especialmente os Estados Unidos, expressam ceticismo. A ameaça de ataques militares pode ser vista como uma tentativa de deter o avanço nuclear iraniano, mas também corre o risco de acelerar a busca do Irã por tal capacidade como uma medida de dissuasão. A região do Golfo Pérsico, que já é um caldeirão de conflitos e rivalidades, veria sua já frágil estabilidade completamente abalada. O Irã, com sua guarda revolucionária e sua marinha, tem a capacidade de perturbar o tráfego de petróleo através do Estreito de Hormuz, por onde passa aproximadamente 1/5 do petróleo mundial. Um bloqueio ou uma série de ataques a petroleiros poderia ter um impacto devastador na economia global, levando os preços do petróleo a níveis sem precedentes e desencadeando uma recessão em escala global. O mundo observa com apreensão a evolução dessa situação. A escalada retórica e a preparação de opções militares sublinham a fragilidade da paz no Oriente Médio e a interconexão da segurança energética com a geopolítica global. A decisão final sobre o uso da força, e as suas inevitáveis consequências, penderá sobre o destino de milhões e sobre a estabilidade da economia mundial, reforçando a necessidade urgente de soluções diplomáticas que evitem um confronto de proporções catastróficas. A atenção global tem estado predominantemente voltada para os pontos quentes do Oriente Médio e da Europa Oriental, mas uma ameaça antiga ressurgiu com força preocupante: a pirataria na Somália. Relatos recentes indicam um aumento acentuado nos sequestros e ataques a embarcações comerciais, um fenômeno que havia sido largamente contido por uma década de esforços internacionais de patrulhamento. Mais de uma dúzia de marinheiros, a maioria do Paquistão, estão atualmente mantidos reféns por piratas somalis, um sinal claro de que a segurança marítima no chifre da África está novamente em xeque. O ressurgimento da pirataria é intrinsecamente ligado a um desvio de atenção e recursos navais de missões anti-pirataria para outros conflitos globais. A intensificação das tensões no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, impulsionada em parte pela suposta guerra israelo-americana contra o Irã, ou pelas ações dos Houthis no Iêmen, fez com que as forças navais ocidentais e de outras potências realocassem seus navios de guerra para proteger rotas comerciais mais críticas e responder a novas ameaças. Essa redistribuição criou um vácuo de segurança nas águas da Somália, que os grupos piratas estão agora explorando com audácia renovada. Os piratas somalis operam a partir de bases costeiras precárias, mas com uma sofisticação crescente em suas táticas. Utilizam pequenas embarcações, as chamadas skiffs, lançadas de navios-mãe maiores, que permitem operar a centenas de milhas náuticas da costa. Os ataques são frequentemente violentos, e os sequestros de tripulações visam extorquir resgates milionários, gerando um negócio lucrativo para as redes criminosas. A vulnerabilidade de navios mercantes, muitas vezes com tripulações mínimas e sem armamento defensivo adequado, torna-os alvos fáceis, especialmente em águas internacionais. As principais rotas de navegação afetadas são as que atravessam o Golfo de Aden e o vasto Oceano Índico Ocidental, por onde passam navios que ligam a Ásia à Europa e ao Canal de Suez. Estas são artérias vitais para o comércio global, transportando de tudo, desde petróleo a bens de consumo. O aumento da pirataria não só eleva os custos de seguro e de transporte, mas também pode levar a atrasos significativos, e em casos extremos, a perda de cargas valiosas e vidas humanas. As companhias de navegação são forçadas a considerar rotas mais longas e dispendiosas, como a circunnavegação da África, para evitar as zonas de risco. A comunidade internacional, que nos anos 2000 e início de 2010 montou uma robusta coalizão anti-pirataria, agora enfrenta o desafio de reativar e reorientar seus esforços. Missões como a Operação Atalanta da União Europeia e a Força-Tarefa Combinada 151, CTF 151, desempenharam um papel crucial na supressão da pirataria no passado. No entanto, a complexidade do cenário de segurança global atual, com múltiplos focos de crise, dificulta a alocação de recursos para combater uma ameaça que, embora grave, pode ser percebida como secundária em comparação com conflitos de grande escala. O impacto econômico e geopolítico da pirataria somália é multifacetado.
Além dos custos diretos para o transporte marítimo, a instabilidade na região do Chifre da África pode ter consequências mais amplas. A Somália, um estado frágil, continua a lutar contra o terrorismo e a fome, e o ressurgimento da pirataria adiciona uma camada de complexidade à sua já precária situação. A falta de governança efetiva e a pobreza extrema fornecem um terreno fértil para o recrutamento de jovens para atividades ilícitas. A segurança marítima global é um barômetro da estabilidade geopolítica. O ressurgimento da pirataria na Somália é um lembrete sombrio de que, quando as grandes potências desviam seu foco e recursos para outros teatros de conflito, vácuos de segurança podem emergir, permitindo que ameaças aparentemente contidas voltem a assolar o comércio e a vida humana. A resposta a esta nova onda de pirataria exigirá uma reavaliação estratégica e uma coordenação internacional renovada para proteger as artérias vitais do comércio global. O Mali, um país estratégico na região do Sahel africano, enfrenta uma escalada alarmante de violência e instabilidade, com grupos islamistas radicais apertando um cerco à capital, Bamako. A situação se deteriorou rapidamente após o assassinato do ministro da Defesa do Mali em uma série de ataques coordenados em todo o país. Este cenário não é apenas uma crise interna, mas um indicativo da crescente influência de milícias jihadistas na região do Sahel, que representa uma ameaça significativa à segurança regional e internacional. O bloqueio imposto por grupos como Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JNIM, afiliado à Al-Qaeda, está isolando a capital Bamako. As rotas terrestres de abastecimento estão sendo cortadas, dificultando o fluxo de bens essenciais e ajuda humanitária. Este tipo de tática, que visa estrangular economicamente as cidades e minar a autoridade do governo central, tem sido uma marca registrada de grupos insurgentes em zonas de conflito. A restrição de movimento e a interrupção das cadeias de suprimentos ameaçam desencadear uma crise humanitária de proporções alarmantes para os milhões de habitantes da capital. O assassinato do ministro da Defesa do Mali, em um ataque que também vitimou outros oficiais de alto escalão, é um golpe devastador para a junta militar que governa o país. Este ato não apenas demonstra a audácia e a capacidade de infiltração dos grupos islamistas, mas também expõe a fragilidade do controle do governo sobre o território. A perda de uma figura tão central na estrutura de segurança pode desorganizar os esforços de contra-insurgência e aprofundar a instabilidade política, abrindo caminho para mais avanços dos militantes. A ascensão de grupos islamistas no Mali e no Sahel é um fenômeno complexo, impulsionado por uma combinação de fatores: pobreza extrema, governança fraca, tensões étnicas e o vácuo de segurança deixado pela retirada gradual das forças francesas e da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização no Mali, MINUSMA. Esses grupos exploram o descontentamento popular e oferecem uma forma de ordem, ainda que brutal, em áreas onde o Estado está ausente. Sua ideologia radical e sua capacidade de mobilizar combatentes representam um desafio existencial para os governos da região. A crise humanitária que se desenha em Bamako é grave. Com o bloqueio, o acesso a alimentos, medicamentos e outros suprimentos básicos torna-se precário. A população civil, já exaurida por anos de conflito e instabilidade, será a mais afetada. Organizações internacionais de ajuda alertam para o risco de fome e doenças, especialmente em áreas onde a assistência humanitária já era limitada. A capacidade de resposta do governo e das agências de socorro é severamente comprometida pela insegurança e pela interrupção das vias de transporte. A situação no Mali tem amplas implicações regionais. O Sahel, uma vasta faixa de terra que se estende do Atlântico ao Mar Vermelho, tornou-se um novo epicentro do terrorismo global. A instabilidade no Mali pode se espalhar para países vizinhos como Níger, Burkina Faso e Mauritânia, criando um corredor de insegurança que ameaça toda a África Ocidental. A proliferação de grupos jihadistas na região pode atrair combatentes de outras partes do mundo e servir como base para operações terroristas de alcance global. A comunidade internacional, que já investiu bilhões em esforços de estabilização no Mali, agora se vê diante de um dilema. A retirada das forças estrangeiras, embora solicitada pela junta militar, deixou um vácuo que foi rapidamente preenchido por militantes. Uma nova estratégia é urgentemente necessária, focada não apenas na segurança, mas também no desenvolvimento socioeconômico e na governança, para combater as raízes da insurgência. Sem uma abordagem abrangente, o Mali corre o risco de se tornar um estado falido, com consequências desastrosas para a região e para a segurança global. Chegamos ao fim de mais uma edição do Daily World Minute. Os eventos de hoje, do Congresso Brasileiro, as tensões no Golfo e a crescente instabilidade no Sahel, demonstram a interconexão do nosso mundo. Mantenha-se informado. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e não perca as análises aprofundadas sobre os acontecimentos que moldam o futuro global. Até amanhã.